Esse exercício 20, ele é legal porque nos últimos exercícios a gente estava considerando a função custo como dada. E aqui agora a gente vai brincar um pouco de criar, de construir a função custo, né? Nesse caso, ele está dizendo o seguinte: então, a demanda por um determinado bem, né, está tratando de um bem cuja demanda é igual a 800 menos 20p. Suponha que todas as firmas que operam neste mercado competitivo, então a gente está em mercados competitivos, essas firmas utilizam apenas a mão de obra como insumo, o preço da mão de obra, o W, né, ele é igual a 2, e a tecnologia, a função de produção é essa, né, F de L é igual a raiz de L. E considere que no curto prazo tem aqui 80 firmas, tá? Acho que eu destacaria a seguinte coisa, né? Aqui a gente vai construir a função custo e vai ser relativamente simples fazer isso, porque é uma firma monoinsumo, né? Ou seja, você tem aí uma função de produção que depende só do trabalho. Se fosse uma firma que tivesse também capital, fosse uma Cobb Douglas, para achar as demandas condicionais dos fatores, é bem simples, vocês fizeram isso várias vezes, nós exercitamos isso na lista 2. Então, a essa altura do campeonato, vocês certamente estão bastante confortáveis em como fazer isso. Só aplicar a condição de minimização de custo, encontrar a condição de primeira ordem, substituir na função de produção. Isso, na lista 2 a gente fez muito, tá? Aqui nesse exercício, como é uma coisa mais para a gente exercitar a função custo, construir a oferta, interagir com a demanda, etc., a gente não vai complicar tanto as coisas, mas é possível que se complique, a vida não é fácil, né? Bom, o que o item A estava dizendo? Dê a função custo da firma. Veja, para eu construir, aqui no caso, né, o que é a gente só tem, ele só trabalha com mão de obra. Então, a função custo total vai ser igual ao preço do trabalho vezes a quantidade ótima de trabalho. A gente já sabe que o W é 2 e qual vai ser esse L estrela, né? Como é uma função monoinsumo, a gente tem que o nosso Q vai ser igual a raiz de L, né? Então, não vai ter grandes dificuldades aqui, o nosso L estrela vai ser igual a Q ao quadrado, né? Elevando tudo aí ao quadrado, vocês chegam nisso. Então, vejam vocês que o nosso custo total vai ser igual a W, que a gente viu que é 2, né, o preço do trabalho, vezes o Q ao quadrado, tá bom? Beleza, então o exercício A está feito. A função custo da firma é essa, né? Vamos para o B. Dê a função oferta de curto prazo, lembrem vocês, curto prazo, preço igual a custo marginal, né? Então, aqui a gente vai ter o nosso custo total é igual a 2Q quadrado, então a função, né, de oferta vai ser dada no ponto em que o preço é igual a o custo marginal é 4Q. Isso aqui é a nossa função de oferta inversa, ou seja, o preço como função da quantidade, mas se eu quiser ter a nossa função de oferta convencional, é só passar dividindo por 4, né? Então, o preço dividido por 4, essa é a função oferta, digamos, convencional, tá bom? Beleza, então aqui está a função de oferta dessa firma. O que o exercício B pede mesmo? Deixa eu ler aqui, né? A função de oferta da indústria, né? Lembrem vocês que a quantidade ofertada pela indústria é a soma horizontal das ofertas de cada firma. Nesse caso, a gente está sabendo pelo enunciado que há 80 firmas no mercado. Então, vai ser o somatório de 1 até 80 das QI firmas, né? Das funções de oferta, soma horizontal dessas funções. Vamos ter então que vai ser o somatório de I 1 até 80 de P sobre 4. Opa, ficou feio isso aqui. De P sobre 4.
Então, como são iguais, né, eu vou somar P sobre 4 80 vezes, isso vai dar para a gente 80 vezes P sobre 4. Né? Ou seja, a nossa função de oferta da indústria vai ser igual a 20P. Certo? Beleza, acho que é isso que o exercício B pedir. Né? Exercício C. Quais são as funções, quais são os preços e quantidades que caracterizam o equilíbrio de curto prazo? Então, vejam, eu estou falando de equilíbrio competitivo, eu estou falando da interação, deixa eu pôr aqui, exercício C, né? Entre oferta e demanda. A gente já viu aqui que a nossa função de oferta ela está bonitinha aqui, e a função de demanda, isso está dado também pelo enunciado, né? A quantidade demandada, ele deu a função demanda convencional, é igual a, deixa eu achar aqui, 800 menos 20P, tá? A gente pode fazer o gráfico, né? Acho que fica legal, fica ilustrativo, são funções lineares, é fácil desenhar. A nossa função de oferta, ela vai ser alguma... Opa, achei que eu tinha colocado aqui. Ela vai ser algo mais ou menos assim, né? Essa é a nossa função de oferta. E a nossa função de demanda, ela vai ter um sentido mais ou menos assim, né? Sendo aqui, portanto, a demanda, a gente está falando do plano quantidades por preços. Tá? Legal. Como é que eu sei, né? Bom, só igualar a oferta e demanda, né? Para a gente encontrar quais são os preços e quantidades desse equilíbrio competitivo. No equilíbrio, portanto, a gente quer saber onde a quantidade demandada iguala a quantidade ofertada. Então, isso vai ser no ponto onde 800 menos 20P é igual a 20P. Então, isso vai dar para a gente que 40P é igual a 800. Se eu corto isso aqui, eu chego que o nosso preço competitivo vai ser 20. E a quantidade, né? A quantidade, bom, você pode substituir tanto na oferta quanto na demanda. Ali, se eu substituir na oferta, né? 20 vezes P vai ser 20 vezes 20, que vai dar 400, tá? Legal, o que, que a gente faz? A gente tem aqui esse equilíbrio, né? Deixa eu pôr aqui. Aí, aqui. Legal. A quantidade vai ser... Opa, não tirei esse pontilhado. Aí. A quantidade vai ser de 400 e o preço vai ser de 20. Vamos lá. O que mais que a gente tem que fazer? Deixa eu ver. Preço e quantidade de equilíbrios. Beleza, o item C, então, está devidamente liquidado, tá? Vamos lá para o próximo. D. Quanto cada firma produzirá? Vejam, de novo, aquela coisa que a gente já fez, né? A quantidade de firmas no mercado vai ser igual à quantidade que se oferta no equilíbrio, né? Dividido por quanto cada firma oferta, né? Vejam vocês que o que a gente sabe? A oferta da firma, ela não é, vamos por aqui, oferta, opa, oferta da firma. Firma. Aí. Ela não é QI igual a P sobre 4, né? Então, se a gente for considerar o quanto cada firma vai produzir, isso vai ser igual a
20, que é o preço, dividido por 4, isso aqui vai dar 5, tá? De modo que, portanto, a gente tem estabelecido o quanto cada uma dessas firmas irá ofertar no mercado. Outra forma de ver isso, né, seria através do seguinte, né? A gente sabe dessa relação aqui que o nosso QI é igual à quantidade demandada, né, que no equilíbrio é igual à quantidade ofertada dividida pelo N. A quantidade total deste mercado é de 400 e a gente tem 80 firmas, né? Então, se vocês dividirem isso aqui, também vai dar 5, tá? Duas maneiras de ver aí quanto cada firma vai produzir, tá? Beleza, esse foi o item D. Tá? Item E. Há incentivos para entrada ou saída de firmas? De novo, como que a gente sabe disso? Olhando o lucro econômico. Né? Vejamos, lembrem, vocês que o lucro ele é receita total menos custo total, que é igual a preço vezes o Y menos o custo de se produzir cada unidade. Qual é a função custo de cada firma? A gente encontrou isso lá no item A, né? Não é 2 vezes o Q ao quadrado? Né? Beleza, aqui eu chamei de Y, né? Mas o exercício é Q, desculpem. P vezes o Q menos 2Q quadrado. Tá? O preço a gente já sabe qual que é mesmo? É 20, tá? A quantidade produzida por cada firma a gente viu no item D, 5, menos 2 vezes a quantidade produzida ao quadrado, né? Quadrado. Isso vai dar para a gente que 20 vezes 5 é 100, 5 ao quadrado é 25, né? Menos 2 vezes 25, 50. Esse lucro, né? Portanto, ele é igual a 50. Como é maior do que zero, então a gente conclui que há incentivos à entrada de novas firmas nesse mercado. E isso vai acontecer para sempre? Não, isso vai acontecer até que o lucro econômico iguale a zero. Tá? E por fim, o item F está dizendo para a gente o seguinte, né? Suponha que um avanço tecnológico tenha impactado a função de produção, de modo que agora a função ela é igual a f de L, né, igual a 2 vezes raiz de L. Vejamos, isso é um avanço tecnológico? É só vocês pensarem que antes, né, vamos chamar aqui de Q, né, a função era raiz de L, ou seja, digamos, se eu tinha 4 unidades de trabalho, eu produzia raiz de 4, 2, produzia 2 unidades. Né? Agora é 2 vezes a raiz de L, né? O nosso Q', aqui, né? A nossa nova função de produção é 2 vezes raiz de L, ou seja, com as mesmas 4 unidades de trabalho, eu vou produzir 4 unidades de produção, né? Ou seja, a minha produção dobra com a mesma quantidade de insumos que eu utilizava anteriormente. E como que isso vai impactar a curva de oferta? Né? É isso que o exercício está dizendo. Dê a nova curva de oferta e compare-a no gráfico do item B. Tá? Vamos lá, né? O que, que a gente faz? A gente vai refazer o que a gente fez, né? E como é uma coisa simples, né? Não vai acontecer com grandes problemas, tá? Vejam vocês agora, vamos chamar mesmo de Q', isso, Q'. Tá? O nosso raiz de L aqui, né, vai ser igual ao Q' sobre 2. Né? Se eu dividir, desculpe, se eu elevar tudo ao quadrado, eu vou ter que o nosso L estrela linha vai ser igual ao Q' ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, 4. Tá? Então, essa é a nossa nova demanda condicional pelos fatores. O nosso custo total linha, né, o nosso novo custo total,
vai ser igual a W vezes o L', que é igual a 2, que é o preço do trabalho, né, vezes o Q' ao quadrado sobre 4. Tá? Deixa eu só confirmar se eu estou fazendo isso certo. Tomara, né? Beleza, tá certo. Isso vai dar, então, se eu cortar esse 2 em cima com esse 4, vai dar Q' ao quadrado sobre 2. Beleza? Vejam vocês que a nossa função, o ótimo da firma competitiva no curto prazo é dado no ponto em que o preço é igual ao custo marginal. Então, vai ser no ponto em que, né, se eu derivar isso aqui, vai dar Q', tá bom? Então, a nossa nova curva de oferta, né, Q' de cada uma das firmas vai ser igual a P. Vamos comparar antes qual que era a curva de oferta, né? Vamos olhar ali, né? A curva de oferta era P sobre 4, né, de cada firma, tá? Então, o que antes, né, de cada firma era igual a P sobre 4. Então, isso aqui é depois do avanço tecnológico, e isso aqui é antes do avanço tecnológico, tá bom? Então, se a gente for comparar, de modo geral, o que isso vai impactar, né, do ponto de vista da curva de oferta, né, me permitam voltar naquele gráfico, né? Essa é a nossa curva, a curva de oferta primeira é esse nosso F, né? É, se a gente tem essa nova tecnologia, nós teremos, portanto, que a nossa curva de oferta vai ter um formato, deixa eu pegar aqui, vai estar, digamos, aqui, certo? Ou seja, a um mesmo preço, ela é capaz de ofertar mais, tá? Então, é claro, com esse avanço tecnológico, eu vou aumentar a quantidade produzida, vou baixar preço, etc. Essa é a, digamos, implicação em termos daquilo que nós estamos discutindo aqui no nosso modelinho, tá? Claro, vai ter um novo equilíbrio, não vou calcular, etc., mas vai ter um novo equilíbrio correspondente aqui em termos de preço e de quantidade, tá? Então, só para vocês notarem que da função de produção, uma mudança na função de produção em termos tecnológicos vai levar efetivamente uma mudança na nossa curva de oferta.